Primeiramente, agradeço a todas e a todos que possam estar assistindo a essa palestra. O meu nome é Rafael Weinstock. Eu estou aqui na biblioteca do Tattva Nirmanakaya, essa maravilhosa instituição de caráter esotérico ou ocultista, que faz parte de uma instituição maior, chamada Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, para a qual estamos gravando esta palestra. Hoje nós vamos conversar sobre o mestre interior. Nós observamos que muitas vezes, na história da espiritualidade, as pessoas têm a necessidade de buscar respostas. É evidente que o ser humano tem inúmeras dúvidas de caráter existencial ao longo de sua vida. E é natural que busquem, então, dar solução a essas questões, principalmente se forem questões existenciais de grande importância. Entretanto, quando pegamos, por exemplo, o oráculo de Delfos na antiga Grécia, nós vemos algo muito misterioso e curioso, pois sabemos, através de um viajante que fez um diário, ainda na época da Antiguidade, e passou pelo oráculo de Delfos, e dessa forma, ele fez um relato, uma descrição do oráculo, dizendo que havia uma espécie de antessala na qual haviam máximas filosóficas na parede, 7 máximas atribuídas aos 7 sábios gregos. Sabe-se que 2 dessas máximas eram: conhece-te a ti mesmo e nada em demasia. Aqui podemos nos colocar a seguinte questão: por que um oráculo colocaria na antessala a frase conhece-te a ti mesmo? Pois poderíamos pensar, olha, a pessoa foi ali perguntar algo que ela não entende, obter um esclarecimento sobre uma questão que para ela é difícil. E qual é o primeiro passo do oráculo com essa pessoa? Dizer para ela, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, faz você mesmo um esforço para discernir a sua própria questão. Vejamos um pouco mais, não queremos nos aprofundar no oráculo de Delfos, mas vejamos um pouco mais sobre o seu funcionamento. Sabemos que havia uma sacerdotisa, a Pitya, que era uma sacerdotisa dedicada a Apolo, nesse momento considerado, entendido como o Deus da luz, o Deus do equilíbrio entre os contrários, o Deus da purificação, dentre outras atribuições que lhe eram colocadas. Essa luz deve ser entendida como um esclarecimento espiritual propriamente dito. É algo bastante significativo e profundo. Se diz que a Pitya sentava sobre uma espécie de assento chamada trípode, que era um tipo de equipamento que era usado para se cozinhar nessa época. Se colocava uma espécie de panela nessa trípode, ou algo assim. De qualquer forma, se diz que ela sentava nessa trípode, segurava uma folha ou um ramo de loureiro, que era, aliás, é a árvore atribuída a Apolo, e além disso que havia uma fenda embaixo do local onde ela estava sentada, de onde emanava alguma coisa de caráter especial que a inspirava, e ela acabava entrando em contato com o deus Apolo e trazendo para o nosso mundo os seus oráculos. Entretanto, há outros detalhes dentro dessa cena, mas não vamos explorá-los nesse momento. Apenas queremos trazer esse contexto
para que possamos compreender minimamente como esse processo ocorria. E uma característica muito importante para o que estamos debatendo agora. A pessoa que ia fazer a sua pergunta, ela não tinha um contato direto com a Pitya. Havia um tipo de sacerdote que fazia essa ligação entre a Pitya e a pessoa que trazia a pergunta. Esse sacerdote ele anotava o que a Pitya falava, e essa anotação vinha na forma de um verso e aí sim esse sacerdote trazia para a pessoa que tinha feito a pergunta. Quando observamos esses oráculos, percebemos que muitas vezes eles são praticamente enigmas, que evidentemente vão fazer com que a pessoa reflita, vão fazer com que a pessoa use a sua própria capacidade de discernimento. O que concorda com grande profundidade com a frase "conhece-te a ti mesmo", da qual estávamos falando antes. Então, justamente, apesar das pessoas, na nossa época e em diversas épocas, procurarem um auxílio externo, procurarem um sacerdote, um avatar, um ensinamento, um livro, um templo, algo externo que possa trazer aquele socorro desejado, que possa trazer aquilo que a pessoa acredita não ter forças ou capacidade para conseguir por si mesma. Entretanto, apesar desse tipo de atitude que é muito comum, ou da oração como uma petição à divindade, olha, desejo tal coisa, gostaria de obter tal posição, tal bem material, não é? Apesar de toda essa postura que não é incomum, nem na nossa época, nem em épocas anteriores, nós sabemos que os grandes mestres, os grandes instrutores, eles nos falam exatamente o contrário. Eles dizem que as respostas estão, na verdade, dentro de nós, que é a partir do nosso esforço individual que essas respostas podem vir à tona. Isso é muito importante e é nesse sentido que devemos compreender o mestre interior. Se pegarmos, por exemplo, Platão, mas não apenas Platão. Platão é uma referência que está na base da história do Ocidente, né? E nos dá todo um desdobramento a partir dele. Mas não é propriamente o inventor, seguramente, dessa ideia, que é a ideia da reminiscência, de que dentro de nós há algo profundo, não é? Podemos colocar isso como uma crença, a crença na existência de uma região dentro do ser humano propriamente divina, propriamente sagrada. Para descobrirmos se essa crença é verdadeira ou não, precisamos fazer a nossa própria experiência, a nossa própria busca, e aí poderemos dizer se há ou não esse algo. Mas, seja como for, Platão nos dá essa ideia de que o aprendizado, na verdade, é um extrair de dentro de si. Mas como isso poderia ser? Podemos ponderar que é possível observar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Podemos pegar um papel e anotar aqueles pensamentos que são mais comuns, aquelas preocupações constantes e assim por diante. Mas podemos trazer a seguinte ideia: e se momentaneamente ou por algum tempo pudéssemos esvaziar a nossa mente de fato, pudéssemos produzir esse silêncio mental, onde não ocorressem estados mentais, o que ocorreria? A proposta do esoterismo e do ocultismo é exatamente de que nós não somos esses pensamentos ou essas emoções que nós temos a todo momento,
Nós andamos na rua, nós conversamos com uma pessoa, lemos um livro e lá dentro da nossa mente há aquela voz mental constante, comparando, descrevendo, também com o uso de imagens, lembranças de sons, de situações do passado, imaginações de situações que nunca ocorreram. Quer dizer, nossa mente está em constante atividade enquanto vivemos, experimentando diversos estados mentais. Entretanto, alguns pensadores do passado, ligados à tradição hindu e ligados certamente à tradição ocultista universal, podemos colocar dessa forma, pensaram justamente que nós não somos esses pensamentos. Eles são, na verdade, partes, peças, vamos dizer assim, ou instrumentos da nossa mente. Não deveríamos nós ser manipulados pelos pensamentos ou pelas emoções, mas utilizar estes poderes para realizar nossas vidas, para realizar tudo, na verdade. Se pensarmos com clareza, saberemos que sem emoção e sem pensamento, nada, do ponto de vista humano, é possível. Se temos uma ideia, precisamos de uma emoção que dê vida a ela. Se temos uma emoção que é algo como uma pura vitalidade, precisamos de uma ideia que dê uma direção a esta vitalidade. E assim por diante. Entretanto, se nós pudermos perceber, então, como falávamos, que o nosso eu, o núcleo da nossa individualidade, é algo anterior ao pensamento e à emoção, nós, então, chegaríamos a um conhecimento próprio mais profundo. Podemos, então, colocar duas dimensões, pelo menos, de uma forma aproximada, desse conhece-te a ti mesmo. Uma dimensão que diz respeito à autoobservação do funcionamento comum de nossa mentalidade, com a ocorrência dos pensamentos e das emoções. Já poderíamos pensar um outro nível, mais profundo, onde conseguimos realizar o silêncio de nossa mente. E daí podemos acessar mais diretamente o núcleo da nossa individualidade, aquilo que de fato poderia e deveria controlar os nossos processos mentais. Aqui, claro, muitas pessoas vão dizer que é muito difícil fazer o silêncio da mente, outros vão dizer que é impossível. Nada disso possui realmente grande realidade. Qualquer afazer humano, tal como aprender matemática, aprender música, aprender filosofia, aprender a pintar, tudo isso requer tempo e prática. Inicialmente, se a pessoa nunca fez nenhum tipo de desenho, é claro que a tarefa parecerá muito difícil. Talvez a pessoa até pense que não tem talento para aquilo. Mas nada que a prática continuada não resolva. Depois de anos de prática, aquilo que inicialmente era difícil passa a ser fácil. Se alguns dizem que é impossível fazer o silêncio mental, isso quer dizer apenas que essas pessoas não praticaram, não tentaram fazer estas realizações por si mesmos, ou tentaram muito pouco. A esse propósito, vamos ler um breve trecho do nosso mestre Prentice Mulford, que fala um pouco sobre esse extrair de si mesmo algo, assim como da vontade, da autodeterminação necessária para essa forma de realização. Vamos ver as palavras do nosso mestre Prentice Mulford. Autoensino, ou a arte de aprender como aprender. A experiência daqueles que vieram antes de nós em qualquer arte, negócio, ocupação ou profissão é inquestionavelmente valiosa, mas valiosa apenas como sugestão. Há uma grande quantidade de coisas,
estabelecidas como regras e cânones da arte, que acorrentam e reprimem a originalidade. A ideia é constantemente, embora indiretamente, impressa nos aprendizes de que o limite máximo de perfeição foi alcançado em alguma arte por algum mestre antigo e que seria ridículo pensar em superá-lo. Agora, os gênios não conhecem nenhum mestre antigo, não conhecem nenhuma forma definida de regras feitas para eles por outros. Eles fazem suas próprias regras à medida que avançam, como fizeram Shakespeare, Byron e Scott na literatura, e o primeiro Napoleão na guerra. E a sua mente pode ter a semente de alguma nova ideia, descoberta, invenção, alguma nova versão de arte em alguma forma que o mundo nunca viu antes. Qualquer homem ou mulher que adora olhar as árvores e as flores, lagos e riachos, ondas, cachoeiras e nuvens, tem dentro deles a faculdade de imitá-los nos efeitos de luz, sombra e cor. Tem, em suma, o gosto pela pintura. Você diz: as pessoas, para serem artistas, a arte deve ter nascido com elas. Eu digo: se elas admiram a arte, elas têm dentro delas a faculdade para avançar nesta arte. Você diz: mas porque eu admiro uma rosa ou uma paisagem, não é sinal que eu possa pintar também. Eu digo: sim, você pode, desde que realmente queira. Mas como? Coloque seu esforço nisso por 1 hora, meia hora, 15 minutos por dia. Comece. Comece em qualquer lugar. Qualquer coisa neste mundo foi feita tomando um ponto de partida. Comece e tente imitar no papel uma folha morta, uma folha viva, uma pedra, uma rocha, um tronco, uma caixa, uma pilha de tijolos. Uma pilha de tijolos deitada na lama tem com eles luz, sombra e cor, e as leis que regem estes elementos agem tanto quanto numa catedral. Só que a primeira é um fundamento melhor do que uma catedral para começar. Comece com um esboço a lápis, nas costas de um velho envelope. Cada minuto desse trabalho, depois do início, é uma grande prática adquirida. Prince Mulford. Nessa leitura, eu optei por fazer uma tradução própria, né, do livro do Prince Mulford. O título original da obra do Prince Mulford é diferente do título que nós conhecemos em português. Ele fala White Cross Library, ou seja, Biblioteca da Cruz Branca, e depois coloca o subtítulo Your Forces and How to Use Them, suas forças e como as utilizar, né? Ao invés do nossas forças mentais. Também em inglês, essa obra do Prince Mulford se compõe de 6 volumes. Há partes desses 6 volumes que não foram traduzidas para o português. Então isso só nos dá uma perspectiva da obra do Prince Mulford. Podemos ver por esse trecho que acabamos de ler como o Prince Mulford dirige para o indivíduo a responsabilidade de extrair de si um conteúdo profundo e nos dá um alerta muito significativo. Se nós apenas repetirmos as coisas que nos são passadas, nós nunca faremos algo de novo. O que os nossos mestres espirituais da nossa tradição nos colocam são parâmetros, são certos modelos,
são uma série de perspectivas interessantes e funcionam como um mapa do caminho a ser seguido. Mas nós precisaremos personalizar esse caminho. E mais do que isso, aqui está a ideia do mestre interior. Este mestre, ele está dentro, obviamente, de nós. Esta é a proposta sobre a qual estamos refletindo nesse momento. Então, nós não podemos querer acessá-lo fora, nós não podemos querer acessá-lo através dos mestres, dos sacerdotes. Os ensinamentos externos podem nos ajudar, a princípio, nessa busca, nos dizendo que essa busca existe, que essa é a própria busca desejável, que esse é o caminho espiritual por excelência. Mas uma vez que compreendamos isso, precisamos empreender o caminho por nós mesmos, fazer a nossa própria aventura. Não podemos viver a dimensão de um determinado local através de um mapa, através de uma foto, através de uma descrição. Falamos logo no início sobre o Pausanias, que foi esse viajante que escreveu lá os seus diários de viagem e nos legou uma série de descrições sobre locais famosos ali da antiguidade, na Grécia. Então, justamente, através destas descrições, nós podemos ver um pouco do que foi o oráculo de Delfos. Mas certamente seria muito diferente se pudéssemos diretamente ir ao oráculo de Delfos. Seria um outro nível de experiência. Talvez isso não seja possível nesse momento, mas no que diz respeito ao mestre interior, é justamente o contrário. Só é possível a cada um de nós visitar esse mestre próprio. O outro não pode visitar por nós o nosso mestre. E o nosso mestre interior, dentro da nossa filosofia ocultista, ele faz parte dessa divindade maior. Entendemos justamente que há uma grande unidade em todas as coisas, que todos os minerais, vegetais, animais, seres humanos e outros tipos de seres fazem parte dessa unidade, que há uma inteligência nessa unidade, que há todo um poder espiritual ligado às virtudes, à sabedoria, ao amor. E, justamente por fazermos parte dessa grande unidade, nós possuímos dentro de nós um pequeno pedaço desse algo único e universal. Isso é muito interessante. O nosso mestre Antônio Olívio Rodrigues, o fundador da nossa tradição espiritual, ele nos fala no seu livro Curso de Iniciação Esotérica, fazendo uma comparação entre o oceano e um balde de água do oceano, dizendo que no balde de água retirado do oceano existem os mesmos princípios constitutivos de todo o oceano. É como se o balde de água fosse um oceano em miniatura. E assim ele nos diz para nós não confundirmos a unidade absoluta de todas as coisas, a divindade no sentido maior, e a divindade que habita em nós, que é uma partícula dessa divindade maior, como esse balde de água retirado do oceano. Podemos imaginar um oceano infinito de amor, inteligência e sabedoria. E foi retirada uma pequena porção que está dentro de nós. Assim é a nossa crença, assim é a nossa proposta. Dizemos que é uma proposta porque não pedimos para nenhuma pessoa que diga que tenha fé pura e simplesmente nessa ideia. Pedimos, pelo contrário, para que a pessoa teste, para que a pessoa tente encontrar-se com esse algo interno profundo e verifique justamente se esse algo é real ou não. Né? Então, no nosso caminho, no esoterismo, nós não fazemos a questão que a pessoa
tenha uma fé cega, mas desenvolva justamente um acreditar em função dos fatos que vão corroborando aquela crença. Quanto mais eu exploro, quanto mais eu examino aquela questão, mais fatos eu tenho que corroboram ou que não corroboram aquela ideia. E justamente aqui, um instrumento fundamental é essa autoobservação para fazer o conhece-te a ti mesmo acontecer. Parte dessa compreensão maior que queremos justamente reforçar nesse momento, de que todo ensinamento espiritual tem, em última análise, a função de gerar o nosso interesse por essa viagem para dentro de nós mesmos, por essa viagem de reconhecimento de onde nós estamos, de o que estamos fazendo, e de que, acima de tudo, para além do pensamento e da emoção, há uma dimensão humana, nossa, individual, que compartilha de algo divino propriamente, e compartilha de algo original. Platão, num dos seus diálogos, o famoso Mênon, justamente vai nos dizer que o ser humano originalmente compartilhava da presença divina antes de se encarnar aqui no nosso planeta, na nossa realidade, e que por antes de se encarnar, compartilhar desse algo divino, ou ter vivido nesse algo divino, o ser humano, de alguma forma, traz dentro de si esse conteúdo, que, no entanto, ao se encarnar, há o esquecimento desse algo original. Talvez a ideia desse esquecimento deve ser entendida, que o indivíduo deve evoluir pelo seu próprio esforço. Por isso, ele se esquece momentaneamente desse algo interno profundo, ou dessa origem pura e sagrada. Mais uma vez, só saberemos disso se fizermos a nossa própria aventura, o nosso próprio esforço. Então, justamente na ideia de Platão, temos ali dentro de nós essa reminiscência possível do próprio divino, né? Também, dessa mesma forma, funciona o raciocínio de termos dentro de nós uma partícula divina, que nós esquecemos, que nós não estamos lembrados na maior parte do tempo. Isso é muito significativo. Em outra parte da obra do nosso mestre, nosso patrono no círculo esotérico, o Prentice Mulford, ele irá nos dizer a ideia de um tesouro enterrado, dizendo que se nós possuíssemos um terreno, mas não soubéssemos que há um tesouro enterrado, não poderíamos usufruir desse tesouro. Assim é a ideia da divindade dentro de nós. Se nós não temos a consciência de que ela está lá, como podemos usufruir dela? Justamente, voltamos a essa questão dos estados mentais e da busca desse silêncio da mente, capaz, então, de nos levar a essa região mais profunda, onde podemos constatar a existência desse algo vivo, inteligente, dentro de nós. Vamos ler um trecho do Vivekananda, no sentido justamente do poder da vontade, do desejo obstinado, necessário para que possamos alcançar esse algo realmente divino dentro de nós. Vamos ouvir Swami Vivekananda nesse momento. Swami Vivekananda nos diz: seja como a ostra que produz a pérola. Uma linda fábula hindu diz que quando uma gota de chuva cai numa ostra, estando a estrela Swati no ascendente, aquela gota se torna uma pérola.
As ostras sabem disso. Vêm então à superfície, quando surge a estrela, e aguardam as gotas preciosas. Quando uma gota cai dentro delas, fecham rapidamente as carapaças e mergulham para o fundo do mar, onde pacientemente transformam a gota em pérola. Deveis ser assim. Primeiro ouve, depois entendei, e deixando de lado toda distração, cerrai vossas mentes às influências externas e dedicai-vos a desenvolver a verdade dentro de vós. Há o perigo de desperdiçar as energias pelo fato de tomar uma ideia só pela sua novidade, abandonando-a por outra mais nova. Tomai uma coisa seriamente, segue-a, ide até o fim, e enquanto não o fizerdes, não a abandonei. Aquele que pode se tornar louco por uma ideia, verá a luz. Aqueles que apanham uma migalha aqui, outra ali, nunca chegarão a nada. Podem excitar seus nervos um momento, mas param aí. Serão escravos das mãos da natureza e nunca irão além dos sentidos. Os que realmente desejam ser yogis devem renunciar, uma vez por todas, esse mendigar de coisas. Apoderai-vos de uma ideia, fazei dela a vossa vida, pensai nela, sonhai com ela, vivei dela. Que cérebro, músculos, nervos, cada parte do vosso corpo se encha dessa ideia. Swami Vivekananda, do livro Raja Yoga. Aqui o Swami Vivekananda, outro dos nossos patronos na nossa tradição do círculo esotérico, justamente nos traz uma ideia muito interessante, por um simbolismo muito belo, que é exatamente o de acolher uma determinada ideia e buscar a sua realização continuamente, obstinadamente. O processo de transformação, como sabemos, na natureza, como no caso da pérola, em se tratando da ostra, ou no caso de muitos outros seres vivos. Sabemos que a serpente troca de pele, que a águia troca o seu bico e coisas do gênero, que a natureza, enfim, se renova. Mas esses processos de renovação são muitas vezes difíceis, requerem um esforço muito grande, uma continuidade, uma obstinação. No caso dos animais, temos uma força instintiva provocando esses fenômenos. No caso do ser humano, é preciso que concorra justamente a vontade, a autodeterminação. Todos esses processos que estamos falando, a própria ideia do conhece-te a ti mesmo, vejamos, é um processo autodeterminante. É uma decisão do indivíduo observar-se. Não é um processo que ocorre automaticamente. Não é um processo para o qual não há necessidade de esforço. É exatamente o contrário. Entretanto, o esforço não deve nos assustar. Ele é exatamente aquilo que proporcionará o nosso desenvolvimento. E é exatamente esse o ponto. Não é difícil de compreender a proposta que trouxemos hoje, justamente no sentido de buscarmos conhecer camadas mais profundas do nosso ser e colocando essa possibilidade de que numa camada para além dos pensamentos e das emoções há algo realmente divino, há algo realmente sagrado. Não é difícil compreender a proposta, mas é difícil implementar a proposta. O caminho da concentração,
meditação e contemplação, a forma como os antigos hindus justamente descreveram em 3 etapas o caminho, é exatamente o modelo básico que devemos pensar. Não há como começarmos, como abrirmos as portas desse nível mais profundo de autoconhecimento sem tentarmos compreender o que seja a concentração da mente humana. A concentração é exatamente aquilo que possibilitará o silêncio de pensamentos e emoções. É preciso que compreendamos que, como existe em um carro ou em um avião uma série de controles, como no celular ou no computador, há também uma série de controles, de aplicações. Na mente humana, nós temos a mesma coisa. Há uma série de controles, de possibilidades de aplicações. E nós precisamos aprender algo sobre isso. A concentração é como se fosse o principal controle, o volante do carro, o manche do avião, aquilo que é o leme ou era o leme dos barcos, e assim sucessivamente. Na nossa mente, a concentração é aquilo capaz de criar um direcionamento de pensamentos e emoções, ou a cessação dos pensamentos e das emoções. E aí sim, nós começamos a adentrar esta região interna, a explorar essa selva, vamos dizer assim, para a maior parte da humanidade ainda virgem. Devemos compreender também que mesmo que a pessoa não tenha acesso a esses conceitos, não tenha sido iniciada nessas ideias, se ela tiver um desejo profundo de conhecer-se a si mesma, de ir mais profundamente, ela certamente obterá os meios com o tempo. O desejo é a força poderosa capaz de reunir tudo aquilo que é necessário para uma realização. O desejo jamais deve ser pensado como algo ruim que deve ser aniquilado, pelo contrário. O desejo bem colocado é a força que nós precisamos aprender a utilizar. Talvez toda a questão seja essa, direcionar. E direcionar no sentido do autoconhecimento, como quando abrimos uma cebola e vamos tirando as suas partes, vamos ver que essa cebola tem muitas camadas. Assim somos nós também. E as respostas às várias questões que possamos ter, as várias necessidades que possamos ter, vão estar nessas camadas. Se for uma questão existencial mais profunda, talvez a camada que precisemos explorar esteja mais lá no fundo. Se for uma questão mais superficial, talvez uma exploração também mais superficial seja o suficiente. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, desejo profundamente que cada um de nós possa realmente fazer uma reflexão sobre o poderoso instrumento que possui. Este instrumento capaz não apenas de examinar a si mesmo, mas de mostrar a cada um de nós coisas, poderes, capacidades insuspeitas que existem em nós e que passamos despercebidos disso tudo. Este é o verdadeiro ocultismo, o caminho que vai desvendando aquilo que dentro de nós ainda permanece oculto. Então, mais uma vez agradeço a todos que assistiram até esse momento esta palestra. Muito obrigado.